Boa noite, pessoal. Boa noite. Coisa boa. Deixa eu escrever aqui o tema da live de hoje, pra gente não se perder. Transtorno dissociativo. Opa, boa noite, Jailson. Seja bem-vindo. Estou escrevendo aqui. Rompemos com a realidade. Escrevendo o tema da live para o pessoal ir entrando, para a gente poder fixar o tema aqui e não deixar ninguém perdido. Opa, seja bem-vindo, Francine. Deixa eu fixar o comentário. Aí pronto, isso. O Alisson, Arthur Benjamin, seja bem-vindo. Bia Cardoso, seja bem-vinda. Nursingril, seja bem-vindo ou bem-vinda. Franciele, olha, que legal, muito bom, seja bem-vinda. O Alisson tá falando em inglês. Good night, o Alisson, but the live is gonna be in Portuguese. Suas lives são toda quarta e domingo, viu, David? Quarta e domingo. Paola, seja bem-vinda. Amanda, seja bem-vinda. A Meire, que acabou de entrar, seja bem-vinda também. Vanessa, que bom, Vanessa, seja bem-vinda. Coisa boa, fiquei feliz de vocês estarem aqui já entrando comigo, né? E vamos falar hoje sobre um tema muito, muito bom. Clarice, seja bem-vinda. O tema da live de hoje vai ser sobre transtorno dissociativo, para a gente poder entender por que certas pessoas rompem com a realidade. Vamos entender isso hoje, muito interessante, vocês vão gostar bastante. Lauene Amaral, seja bem-vinda, Lauene. Professor Gulliver, meu xará, seja bem-vindo. Larissa, seja bem-vinda também. Francisco Souza acabou de entrar, seja bem-vindo também. E sejam todos vocês então muito bem-vindos e bem-vindas a esse Instagram que tem uma missão muito interessante. A missão de tentar fazer com que o máximo de pessoas alcance um nível de despatologização através do compartilhar de conhecimentos. Oi, mãe, seja bem-vinda. Então, Carol, seja bem-vinda. Vamos fazer o seguinte, nós sabemos sempre, porque hoje o tema vai ser sobre transtorno dissociativo, só que eu vou falar de várias outras coisas também de acordo com o que vier na minha cabeça. Obrigado, Larissa, fico feliz, viu? Fico feliz. E aí assim, conforme a gente vai falando aquilo que está na live, né? A gente sabe que tem alguém que às vezes pode se beneficiar de alguma coisa que eu vou falar, que às vezes foge um pouquinho do tema, a gente vai para as coisas do dia a dia e tudo mais. Então vou pedir para você fazer uma caridade, uma coisinha. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, e compartilha com mais alguém essa live, para a pessoa se beneficiar com o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Guai Mendes, João Vitor, Deigman, Natalina, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Vai compartilhando, pessoal, compartilha a live com mais alguém e vai chamando o pessoal para estar aqui presente, né? Então, depois essa live vai ficar salva, eu vou deixar ela disponível por 24 horas no Instagram e vou também colocar no canal do YouTube, que é o Gulliver Holmes Explica, o canal do YouTube, tá bom? Mariana, minha grande amiga, seja bem-vinda. Como é que tá o áudio, pessoal, e o vídeo? Tá tudo ok? Dá um feedback aí para eu saber mais ou menos como é que estão as coisas, para eu entendendo assim, se está tudo ok com a conexão, se está tudo ok com o áudio, com o vídeo também, tá bom? E vamos falar do tema de quarta-feira. Daqui um pouquinho começa a live, eu sempre atraso uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Tema da live de quarta-feira, pessoal: resiliência. Como ter força mental em tempos modernos. Esse vai ser o tema da live de quarta-feira. Resiliência. Como é que nós podemos ter força mental em tempos modernos? Oi, Jaque, seja bem-vinda. Coisa boa que você está aqui. JK Silvia também entrou. Muito obrigado. Paulo Bittencourt, seja bem-vinda. Vila Nova, seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei. Então esse vai ser o tema. Tema da live de quarta-feira, resiliência. Vamos falar de resiliência. Como ter força mental em tempos modernos. Esse vai ser o tema. E aí depois eu vou colocar disponível para vocês irem divulgando, para chamar o pessoal, tá?
Renan, seja bem-vindo, Renan. Que legal que você está aqui. Muito bom. Então vamos para a frase do dia. Já passamos os 5 minutinhos iniciais, vamos falar hoje a frase do dia. Qual que é? É uma frase de Caio Fernando de Abreu. A frase é: tão estranho carregar uma vida inteira no corpo e ninguém suspeitar dos traumas, das quedas, dos medos, dos choros. Caio Fernando de Abreu. Muito legal, né? Essa frase eu vou colocar ela como disponível no feed para depois o pessoal marcar 3 pessoinhas lá para convidar para a próxima live de quarta-feira, que vai ser o tema de resiliência, como adquirir força mental em tempos modernos. Tema da live de quarta-feira sobre prevenção em saúde mental. Tudo bem, Egeilson? Pode ir lá descansar. Parabéns pelo esforço de ter feito a prova, sem problemas, pode ir lá tranquilo. Então vamos começar a live, pessoal. Cauã, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, como nós vamos falar sobre um transtorno específico... Oi, Bebinha, você chegou, que legal. Olá, minha prima Débora chegou. Então, vamos lá. Como é que caracterizamos um transtorno, né? Primeiro a gente tem que conceitualizar isso aí, a gente precisa contextualizar e tudo mais, para a gente poder entender uma coisa. O que? Todo tipo de transtorno, ele precisa ter algum conjunto de sintomas que eu vou descrever quais, tá bom? Para vocês ficarem sabendo, né? E também, esses sintomas, eles têm que causar sofrimento clinicamente significativo para o indivíduo. Prejuízo no funcionamento social, profissional, em outras áreas importantes. Então, quando nós falamos de transtorno, é assim. Eu vou tocar em vários pontos aqui que provavelmente você pode se identificar ou perceber que talvez você tenha algo parecido e tudo mais. Só que lembre, para ser um transtorno na sua vida, precisa causar um sofrimento que te prejudica nas suas relações sociais do dia a dia, né? E essa perturbação, ela não deve ser atribuída a efeitos fisiológicos de substâncias sem ser naturais do próprio corpo, né? Álcool, drogas, etc. Ou alguma condição neurológica, um trauma na cabeça muito forte, alguma coisa assim, tá? E também não pode ser algum outro tipo de transtorno mais grave. Então, diferenciando tudo isso, vamos entrar de fato no transtorno, né? Se vocês tiverem curiosidade de saber, tem alguns alguns seriados e filmes na Netflix disponível, que eu queria comentar para vocês entenderem o que é esse transtorno dissociativo. Tem um seriado que ele ainda está disponível no Netflix, o outro eu não tenho certeza. O nome dele é Bates Motel, vou escrever aqui para vocês lerem. Bates Motel. Esse seriado é muito bom. É isso aí, ó. Bates Motel. Esse seriado mostra a realidade de um jovenzinho que passa por uma situação bem próxima do transtorno dissociativo, para a gente poder entender dos sintomas, e ele tem uma série de problemas na vida, uma série. É ilustrativo e faz você entender de que, dependendo do que o indivíduo passa na vida, ele pode sim romper com a realidade. Olha que grave isso, né? E ele faz isso. E ele tem um critério de realidade, ele vive a vida, ajuda a fazer algumas coisas no dia a dia e tudo mais, mas esse jovenzinho tem uma série de outros problemas que é muito interessante. Eu não vou fazer spoiler aqui, mas eu sugiro vocês assistirem esse episódio que reflete 100% o transtorno dissociativo. Carol já assistiu. Realmente, não é filme não, é seriado, viu? É um seriado. E tem um outro também, que tem um episódio lá chamado Lie to Me, né? Tem um episódio de uma mulher que tem múltiplas personalidades. Esse eu vou fazer spoiler porque ele já não está mais disponível no Netflix. Era uma mulher que tinha testemunhado um assassinato. Se não me falha a memória, no seriado, lá no episódio, essa mulher ela era prostituta, alguma coisa assim, e ela testemunhou um assassinato. E nesse testemunhar o assassinato, ela desenvolveu várias outras personalidades para poder lidar com o que ela tinha vivido, né? Com o que ela tinha visto. E aí eu já começo o transtorno dissociativo. Então, o transtorno dissociativo é quando o indivíduo passa por um processo de muito sofrimento
algum tipo de abuso físico, algum tipo de abuso sexual, algum tipo de maus tratos, algum tipo de cena muito forte, muito densa, muito traumática mesmo, e que esse indivíduo vai sofrer bastante por estar vendo isso, né? E aí a inclinação dele, né, é um rompimento com a realidade, né? E aí ele faz o quê? Ele literalmente cria estratégias psicológicas para poder não estar presente mais na realidade, entrando em contato com aquilo. E existem alguns subtipos do transtorno dissociativo, né? Por exemplo, se a pessoa passa por uma guerra, se a pessoa testemunha um assassinato, como é o caso desse episódio que eu falei, do Lie to Me lá, que a mulher viu isso e tal, e aí acontece, né, da pessoa romper com a realidade, ou se ela passa por um processo de um trauma muito grande, um acidente que ela vê acontecer na frente dela, alguma coisa muito séria mesmo, tipo, sei lá, a pessoa se fere gravemente, a pessoa presencia isso, né? Ela pode romper com a realidade, ou algum tipo de ameaça grave, né, de vida, uma natureza traumática ou estressante, viver em campo de concentração, né? Opressão, clima de opressão, uma coisa opressiva, né? Pode gerar um transtorno dissociativo e uma série de outras realidades dentro disso. Nesse ponto do transtorno dissociativo, a gente precisa entender de que existem alguns tipos, são 3 tipozinhos básicos. Primeiro, é o transtorno dissociativo de identidade. O que significa isso, né? É quando o indivíduo ele cria uma outra personalidade diferente da dele. Olha que engraçado, né? Ele tem 2 ou mais estados de personalidades diferentes. E aí, em algumas culturas, era muito comum as pessoas classificarem isso como sendo possessão ou coisas assim, né? Até mesmo a própria religião. Mas na verdade, é outra coisa. É quando o indivíduo ele não tem, ele desenvolve uma forma de lidar com um conteúdo muito doído dentro dele e ele nega isso, ele tenta não entrar em contato com esse conteúdo de memória e cria mesmo, usando bastante do conteúdo de imaginação, uma outra pessoa com características próprias, comportamento próprio, personalidade própria, tudo próprio. E é o que a gente chama de transtorno dissociativo de identidade. Às vezes muda o tom de voz, muda o jeito, muda a expressão facial, muda tudo, né? Muda tudo. E se vocês perceberem no seriado lá, Bates Motel, vocês vão ver como que é isso. Assim, um spoilerzinho que eu vou fazer aqui agora. O jovenzinho lá, que é o Norman Bates, ele desenvolve uma personalidade diferente da dele. Ele desenvolve uma personalidade feminina lá e vai fazer uma série de coisas naquele ponto, né? Enfim, naquele sentido lá. Então, por que ele teve isso, né? Porque aconteceu algo, que vocês têm que descobrir o que, não vou fazer spoiler mais, que fez ele romper com a realidade. E aí nesse ponto tem essa dificuldade toda, né? De o indivíduo ter que lidar com isso. E na vida nossa cotidiana, né, assim, às vezes nós também entramos no estado de negação, né? Quem nunca passou por uma situação de você ver uma situação acontecer que às vezes vai contra seus valores, vai contra seus princípios e você muda instantaneamente seu comportamento? É como se você desenvolvesse uma outra pessoa, né? Assim, você se adapta tanto àquela situação de você não querer ser igual àquela situação ou igual às pessoas ali, ou até mesmo você quer ser igual, não sei, para poder ser incluído no grupo, que você muda, né? Por uma situação ali de ter que ser aceito, né? Ou então de negar a realidade. Você não quer entrar em contato com aquilo e você se fecha. Você vira uma pessoa, você pode ser o máximo extrovertido possível, você vai lá e se fecha. Ou então, se você é muito fechado, você passa a ficar mais fechado ainda, se você não concorda com o jeito daquele ambiente, do local, etc, né? Então tudo isso acontece. E aí nesse ponto, o transtorno dissociativo de identidade é quando a pessoa desenvolve uma outra identidade, né? Agora vamos falar um pouco sobre a amnésia dissociativa. O que significa isso? A amnésia dissociativa é quando o indivíduo tem
ele desenvolve, por não querer lembrar de desses conteúdos emocionais densos que eu falei anteriormente, ele não quer recordar de informações da própria biografia, por isso que geralmente as pessoas tendem a fugir de si próprias, né? Quando a gente vai estimulando, né? Vai estimulando, a pessoa foge, vai fugindo, né? Então ele não quer lembrar de informações autobiográficas importantes, de natureza traumática ou estressante, e ela simplesmente esquece daquilo. Você pergunta, a pessoa fala não lembro, e ela não lembra mesmo, né? Por isso que terapia incomoda, né? Psicologia incomoda. O símbolo da psicologia, aquele tridente, não é por acaso. É porque a gente tem que ficar cutucando a pessoa para poder fazer ela lembrar das coisas, né? Então, a psicologia tem disso. E a amnésia dissociativa sempre vai ter uma associação com algum tipo de circunstância bem densa, bem difícil, bem forte, que o indivíduo não quer lembrar. E o que ele faz? Ele esquece, né? Ele esquece, simplesmente esquece. Então, tem esse item da amnésia dissociativa. E nós também temos no dia a dia, só que a diferença da amnésia dissociativa para os nossos esquecimentos do dia a dia é de que na amnésia dissociativa o indivíduo sofre. O indivíduo tem prejuízos sociais, a gente não, a gente só tem um esquecimento aqui momentâneo, logo em seguida a gente volta a lembrar. Por exemplo, se você foi num restaurante e aí lá tinha uma pessoa que você não gostava nesse restaurante e você pegou e teve que interagir com as pessoas ali da mesa e alguma coisa nesse sentido, e a pessoa estava lá, né? E você tentou lidar com a situação ali de uma forma meio desconfortável e tal, beleza. Aí passa no dia seguinte, você até esquece que você foi no restaurante. Aí você encontra com um indivíduo lá da mesa que você podia conversar, não aquele que você não gostava, e a pessoa fala assim, oh, tudo bem, nossa, eu te encontrei no restaurante lá aquele dia. Aí você fala assim, uai, que dia? Né? Quem nunca passou por isso? Porque às vezes você viveu algo que você simplesmente esquece, você apaga da cabeça, da memória, né? Porque ali tem um conteúdo emocional que você não quer entrar em contato e você foge, esquece, simplesmente não quer lembrar mais disso, né? Isso é a amnésia dissociativa, só que a amnésia dissociativa do transtorno é um esquecimento mesmo. A pessoa simplesmente não lembra de verdade, mas através de muita estimulação o indivíduo consegue lembrar. E tem um outro tipo, que é o transtorno que a gente chama de despersonalização ou desrealização. Esse transtorno é interessante porque assim, o indivíduo ele tem, o que é a despersonalização? É aquela experiência de não estar na realidade, né? Assim, de ele ser ele se distanciar do próprio ser. Olha que coisa doida isso, né? O indivíduo se distancia do próprio ser, fica observando como se fosse um observador externo dos próprios sentimentos, pensamentos, sensações do corpo e etc. Então, o indivíduo ele se olha de fora, né? Como se ele não pertencesse àquilo que está acontecendo. E é muito comum a pessoa falar assim, não, mas o Gulliver, por exemplo, vamos fazer de conta que eu estou nisso, né? Não, mas o Gulliver não fez isso, não. Mas o Gulliver não foi lá, né? Ele sempre se refere a si próprio na terceira pessoa, como se ele tivesse se olhando de fora e narrando o que ele está observando daquilo que ele está vendo na cabeça dele, mas faz de conta que tem um projetor aqui, né? Na minha cabeça, aí eu projeto essa cena fora. E aí, essa cena que eu tô vendo, eu diferencio ela da minha vida. É como se eu não tivesse vivido aquilo. Eu não tô vivendo aquilo. Aí eu falo, não, mas o Gulliver não foi lá não. Não, mas o Gulliver... E eu me refiro a mim mesmo em terceira pessoa de verdade. E aí eu vou fazendo isso, assim, eu estou despersonalizado, né? Ou seja, observando de fora ali as coisas que estão acontecendo comigo. Distorcido, senso distorcido total, né? E aí, essa despersonalização gera até mesmo uma sensação de estranheza com relação ao próprio corpo, né? Uma anestesia emocional ali, uma anestesia até mesmo física. Parece que a pessoa tá meio, sei lá, no outro mundo, assim, noutra dimensão. Essa é a despersonalização. A desrealização é quando o indivíduo ele tem uma sensação de que ele não está em contato com a realidade. Ele tem não é coisas da vida dele, é da realidade, a realidade mesmo, ao redor. Tipo, eu tô agora sentado na cadeira e aí é como se eu não tivesse sentado na cadeira, é como se eu tivesse uma outra coisa.
é um distanciamento, assim, a pessoa se enxerga longe, parece que ela... Sabe aquelas cenas, assim, aquelas coisas de filme mesmo, que você tá, assim, quase dormindo, aí tá lá longe, aquela voz lá no fundo, aquela coisa assim e tal. É como se fosse essa sensação de o indivíduo não ter contato mesmo com as coisas. É quase uma sensação de um sonho. Isso é o que a gente chama de desrealização. E nesse ponto, tanto a despersonalização quanto a desrealização para o transtorno dissociativo, o teste de realidade permanece intacto. Se você faz assim perguntas lógicas, não, você sabe onde fica o banheiro? A pessoa vai saber, não, é aqui, ó, vira aqui, não sei o que, tal. Mas quando você vai falar da vida dela, ela se distancia do conteúdo que ela está sofrendo, né? E aí ela tem essas sensações estranhas, assim. E o engraçado é de que existem alguns fatores, né? Assim, tem alguns indivíduos que eles são mais suscetíveis a viverem dentro de um transtorno dissociativo, né? Porque quando elas vivem de uma forma muito densa essas emoções, é um mecanismo de defesa para o indivíduo não sofrer tanto. E aí ele desrealiza. É uma certa sabedoria do corpo, né? Do nosso próprio corpo, para poder aprender a lidar com conteúdos emocionais muito densos. Então a pergunta do Jorge: essa dissociação não é saudável para esquecer experiências traumáticas? Ou essa dissociação gera um efeito de tornar as condutas pouco saudáveis em experiências próximas do trauma? Jorge, como eu estava dizendo anteriormente, por essas experiências traumáticas elas ficarem voltando, porque eu esqueci desse fator, né? A dissociação nem sempre a pessoa vai desenvolver a amnésia dissociativa, mas ele pode desenvolver outros tipos, como o transtorno dissociativo de identidade e a despersonalização ou desrealização. Então, se você tiver curiosidade, assiste Bates Motel, o Jorge. Você vai ver claramente o personagem manifestando transtorno da identidade, porque ele se confunde com a mãe dele ao ponto de se travestir assim. Ele tem amnésia dissociativa e ele também tem sensações de desrealização e talvez de despersonalização também. Esses 3 subtipos estão presentes lá, porque ele sonha muito acordado, ele fica viajando na maionese às vezes e tal, enfim, dentro da imaginação dele com relação a desejos que ele tem, ou então vontades específicas, né? É muito interessante. E nesse ponto, o Jorge, por que não é tão positivo assim? Porque às vezes o processo da memória que o indivíduo está lá na dissociação, né, tá lá escondendo ou não entrando em contato, carrega uma série de coisas que, se ele não superar, quando toca no tema frágil, ele se desorganiza, né? No Bates Motel tem lá, quando toca no assunto daquilo que é fragilidade na vida dele, ele se desorganiza com relação ao principal fator traumático do personagem principal lá. E por isso que tem que superar o trauma, né? O indivíduo tem que ter contato para poder superar isso e elaborar o que a gente chama, e fazer a elaboração da memória traumática, né? É por isso. Então, nesse ponto, nem sempre é só saudável nesse sentido, entendeu? Seria muito bom se esquecesse mesmo, e toda vez que tocasse no assunto o indivíduo não reagisse. Aí seria um fator bem protetivo mesmo para o indivíduo nesse ponto, né? Seria muito maravilhoso. E por isso que falar de psicologia, falar de prevenção em saúde mental, falar em psicopatologia gera esse efeito. A gente toca na ferida e o povo espirra mesmo, entendeu? É muito comum em terapias, é muito comum em pessoas que precisam ir num psiquiatra fazer terapia, ou fazer consulta para tomar alguma medicação, alguma coisa assim. Então tem disso, né? Tem disso, infelizmente. E as comorbidades, né? Vamos falar das comorbidades agora. O transtorno dissociativo, ele pode vir associado, exatamente, Fontinelli, são gatilhos, exatamente, falou certinho. Nem sempre o transtorno dissociativo vem sozinho, porque como ele tem uma associação muito forte com conteúdos de memória traumáticas, bem densas mesmo, ele pode vir associado a depressão, ansiedade, automutilações, como eu falei anteriormente na live de automutilação, né? E também abuso de substâncias, principalmente o uso da maconha, porque ele tem
o elemento de alucinógeno, né? A Lauene fez uma pergunta. A regressão de memória seria uma forma de tratar? É um dos métodos, né? Na verdade, o Lauene, a regressão, ela não é um tratamento, viu? Ela é uma forma, é uma ferramenta de você conseguir trazer à tona, trazer a consciência, à luz da consciência, um conteúdo que está gravado em algum lugar da sua cabeça e que você tem que ter acesso a ele de alguma forma. E aí, quando você toma ciência disso, é que você vai desenvolver um jeito, junto com o profissional, que é outro caminho, que a luz da consciência já vê, né? Para poder resolver o conteúdo que estava guardado dentro de você, né? Seria mais ou menos isso. E aí, como essa comorbidade vem com depressão, vem com ansiedade, mutilação e tudo mais, o indivíduo tem a sensação, né? Infelizmente, às vezes ele desenvolve uma convicção de que ele está ficando doido, né? Literalmente está quase enlouquecendo, por conta dessas circunstâncias aí que vão vindo e vão acontecendo interiormente na cabeça do indivíduo, né? A prevalência acontece mais em homens do que em mulheres, 1,6% em homens do que em mulheres. E basicamente hoje, assim, o tratamento para falar do transtorno dissociativo é uma coisa muito densa, né? Assim, porque vai envolver um processo lento. Às vezes se recomenda ir para o psiquiatra para medicar o indivíduo por conta da depressão, da ansiedade, da automutilação e abuso de substância, e o tratamento, obviamente, psicológico, em que o indivíduo ele vai ser incentivado a enfrentar os conteúdos de memória. Eu queria fazer um parênteses aqui com relação ao recurso do enfrentamento. Nossa sociedade atual e moderna tem desenvolvido, feliz ou infelizmente, eu particularmente acho que é infelizmente, uma intolerância ao desconforto. E se nós vivemos num padrão de intolerância ao desconforto, tudo nosso tem que ser confortável, tem que ser no pressionar de um clique e tudo mais, etc. A gente não tem mais tolerância à frustração. Quando a gente passa por qualquer tipo de situação um pouco mais densa emocionalmente, nós podemos alterar o limiar do desenvolvimento de um transtorno dissociativo, né? Quem nunca viu um jovem, né, ou uma jovem surtar literalmente por ser frustrado em não ser autorizado a fazer alguma coisa. E alguns indivíduos assim literalmente se comportam de uma forma muito diferente da própria identidade. É como se o indivíduo se transformasse numa outra pessoa, se descontrola, quebra a casa, faz um tanto de coisa meio doida, né? Deixa eu ver aqui, a Fontinelli perguntou: quais os sintomas do transtorno dissociativo? E quem tem ansiedade pode vir a ter esse transtorno? Fontinelli, eu acho que você chegou depois, eu já disse dos sintomas, viu? Eu vou deixar a live salva, volta lá e dá uma conferida para você saber, tá bom? E considerando que nós temos ali a juventude, né, de uma certa forma, nós seres humanos em geral, estamos tendo dificuldade de tolerância à frustração. Qualquer motivo agora vai ser pode ser um desencadeador desse transtorno dissociativo. E a gente precisa desenvolver um mecanismo de ser mais resiliente, né? Por isso que eu estou falando de resiliência, que o tema vai ser da quarta-feira. Resiliência. Como é que eu posso ter fortaleza, né? Força mental para aguentar esses tempos modernos, né? Porque a vida está ficando tão confortável demais que eu estou perdendo a noção do esforço, do desgaste, do sacrifício, do ter que enfrentar situações, do ter que passar por cima de certas emoções para poder dar conta de resolver aspectos de vida, né? Então, seria mais ou menos isso. Bom, pessoal, transtorno dissociativo é um transtorno bem tranquilo, né? Entre aspas, assim, né? Ele não tem muito segredo e eu quero abrir para as perguntas. Se vocês quiserem perguntar outra coisa também fora do transtorno, pode, fica à vontade. Quais são as perguntas enquanto eu repito os recadinhos do começo? A live hoje está sendo mais curtinha. Tem dia que eu empolgo até, a live dura quase uma hora inteira, né? Bom, eu vou deixar a live salva, né? 24 horas, depois eu vou colocar no canal do YouTube. Quem não está inscrito, se inscreve lá. É meu primeiro nome, Gulliver Holmes Explica, que é o canal do YouTube. Se inscreve lá.
O tema da live de quarta-feira, resiliência. Como é que nós podemos ter força mental em tempos modernos? Mesmo depois dessa live terminar, eu queria que você tentasse compartilhar com mais alguém, viu? A live vai ficar salva, depois você acessa lá e manda para alguém que você sabe que pode se beneficiar, tomando conhecimento a respeito de alguns critérios de psicopatologia, porque mesmo que você não passe por isso, alguém pode passar. E você saber a respeito de alguns transtornos pode ser que ajude uma vida, né? Pense nisso. Fontinelli, eu dei 2 exemplos. Tem um documentário Netflix chamado Bates Motel. Sugiro você ver que você vai entender claramente como que é esse transtorno dissociativo, tá? E vai te ajudar. A Débora perguntou, 100% de saúde mental existe? Não, mas existe um equilíbrio, né? Porque a vida, ela oferece muitas condições para nós de alterarmos o nosso equilíbrio mesmo, a nossa sanidade mental, né? Só que o interessante da saúde mental é o quê? É você se desorganizar, mas voltar para a organização, né? Você conseguir se agitar, vamos colocar assim, reagir emocionalmente, mas também com benefício no final das contas, vamos colocar assim, né? E o interessante nessa questão de saúde mental é assim, a gente tem uma inclinação a pensar de que saúde mental é viver zen, né? E saúde mental não é isso, porque não tem como, vou colocar aqui de novo, Bates Motel, esse é o nome da série. Não tem como a gente viver na vida assim 100% tranquilo, né? A vida ela nos agita, ela nos faz reagir, a gente tem que reagir, né? Então, não é ficar zen, é você ter a capacidade de agir de acordo com e voltar ao seu ponto de equilíbrio de novo. Não ficar agitado, mas voltar ao seu ponto de equilíbrio. Nanda fala, o enfraquecimento das estruturas familiares tem relação com a dificuldade no enfrentamento das frustrações, podendo gerar o transtorno dissociativo? Nanda, não é uma correlação direta, mas existe o que a gente chama de talvez famílias que têm o modelo de maus tratos. Esse tipo de família que oferece negligência, maus tratos, abuso físico, esse tipo de família pode desenvolver essa dificuldade do enfrentamento das frustrações, e pelo conteúdo emocional ali ser muito denso, a pessoa acaba que não consegue superar, e aí ela pode romper com a realidade. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar. Todas as pessoas têm algum tipo de transtorno, por mais leve que seja. Ah, tá. Enfim. E seria mais ou menos isso, né? Eu acho que a forma como você reage às situações, que é a forma como você reage às situações. Também, Fontinelli, por mais existe maus trato verbal. Pessoal, vou ter que encerrar a live. Chegou alguém aqui, eu não sei quem é, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Fica o convite para a live de quarta-feira, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até mais.